Eu quero então meditar com os irmãos, quero meditar então em Abacuque, no capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Hoje nós vamos terminar a exposição do livro de Abacuque. Nós vimos algumas coisas interessantes durante essa semana, enquanto meditamos no livro de Abacuque. Entendemos que o profeta Abacuque, não sabemos muitas informações sobre ele, sobre a sua origem, mas um dos detalhes do livro de Abacuque faz a gente pensar que Abacuque poderia ter sido um levita. E a razão disso é que tanto ele escreve a sua profecia em forma de provérbio, quanto a menção que você tem no capítulo 3, no final do verso 19, que diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Alguns sugerem que Abacuque então poderia ter sido um levita, antes dele ser um profeta, e que enquanto ele era levita, ele teria sido chamado pelo Senhor para exercer o ofício profético. Vimos que ele foi um profeta antes do exílio, ou seja, ele profetizou naquele período após a queda do rei Josias, e Deus levanta o profeta Abacuque para alertar o povo de Judá a respeito do juízo que Deus enviaria sobre a nação. Deus mostra para Abacuque que enviaria os caldeus, levantaria a Babilônia, e a Babilônia então viria contra o povo de Judá e seria um instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. Por isso, o capítulo 1 começa com o lamento de Abacuque, essa perplexidade do profeta em ver a maldade, a violência que havia crescido entre Judá, e depois o seu espanto em saber que Deus iria levantar uma nação inimiga, os caldeus, para disciplinar o seu povo. E agora nós estamos no capítulo 3, então, que é o cântico do profeta Abacuque. Interessante que no início do livro, então, ele começa com essas perguntas, com essa crise de fé, e agora ele termina o livro com um cântico onde ele traduz a sua certeza, a sua confiança no Senhor e a sua alegria independente da situação. O profeta ele consegue conciliar a razão com a fé. E ele compõe então esse belíssimo poema, um hino de louvor a Deus, uma joia do saltério hebraico. Alguns chamam essa canção de Abacuque como sendo a canção da noite, ou a canção dentro da noite, porque foi num tempo de calamidade que o profeta canta essa canção. Normalmente nós cantamos canções em momentos de alegria, em momentos de paz, quando desfrutamos as bênçãos de Deus. O profeta aqui, ele canta esta canção no meio da adversidade. Ele canta esta canção num tempo de escuridão, de trevas, mas é nesses momentos que as canções mais belas da alma são compostas para o louvor a Deus. Então, quero examinar com você esta canção do profeta Abacuque, que nos ensina como vivermos vitoriosamente no tempo da adversidade. Primeira coisa que a gente aprende nesta canção é sobre a importância da palavra e da oração, que nos fortalecem e nos colocam no caminho da vitória. O profeta começa: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então a gente aprende
que aqui nós temos uma oração que foi cantada, uma oração que foi composta numa forma de cântico. E ele diz no verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Primeira coisa que o profeta nos fala é sobre ele ter ouvido a palavra de Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Essas declarações dizem respeito tanto à disciplina de Deus sobre o povo de Judá, quanto também, que meditamos ontem, o juízo de Deus sobre a Babilônia. E esta palavra de Deus, ela impactou a vida do profeta. Ele diz que ele ficou alarmado com esta visão de Deus. Ouvir a palavra de Deus levou então o profeta a fazer uma oração fervorosa. E aqui a gente aprende, meus irmãos, que para vivermos um tempo de calamidade, a gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa da palavra do Senhor. E nós precisamos também ter uma vida de oração, né? Este é o arroz com feijão da vida cristã. É isso que nos sustenta, é isso que nos alimenta, é isso que renova as nossas forças. É a palavra de Deus e a vida de oração. Veja qual é a oração do profeta. Ele diz: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Essa oração é uma oração de humilhação, uma oração de dependência de Deus e de exaltação do Senhor. O profeta aqui ele não ficou alarmado com as circunstâncias adversas, mas sim com o fato de que Deus é soberano e de que Deus governa a história por caminhos muitas vezes que nos surpreendem. A sua oração, seu pedido, não é por livramento. Veja que ele não pede aqui por livramento. A sua oração é pela causa de Deus, é pela obra de Deus, é pelo propósito de Deus em sua nação e no mundo inteiro. E ele pede aqui por avivamento espiritual. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Ele pede por avivamento, não uma confiança na sua justiça própria, mas ele clama a Deus de que venha avivar a obra. Que obra era esta? Ele está se referindo ao povo de Deus, ao povo de Judá. Porque uma das coisas que acontecem no tempo de calamidade, meus irmãos, que pode acontecer, é uma certa apatia, uma certa indiferença, uma falta de apetite, um certo esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual. Por isso o profeta ora: Senhor, aviva a tua obra. Aviva o teu povo que o Senhor escolheu. Traz vida a esses corações. Não deixe a chama da fé se apagar em suas vidas. Não deixe o seu povo perder a esperança em ti. Não somente agora, mas no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Ele está orando não só por ele, pelo seu tempo, mas ele está orando pelas futuras gerações. Vamos lembrar que o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico. E segundo o profeta Jeremias, eles permaneceram neste cativeiro por 70 anos, até que Deus levantasse uma outra nação, que foi Ciro, rei da Pérsia, e libertasse o seu povo das mãos dos babilônicos
e restaurassem o seu povo na sua própria terra. Então ele está orando por isso. Que a sua obra, Senhor, seja avivada no decurso das gerações. Ele sabia que o povo ia enfrentar um tempo muito difícil, um tempo de calamidade, um tempo de juízo de Deus, um tempo de disciplina de Deus. Por isso ele ora por avivamento espiritual. E ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que ele está pedindo aqui a Deus em oração é que o Senhor não destruísse o seu povo, que Deus não aniquilasse o seu povo, que mesmo que ele estivesse trazendo os caldeus, como de fato ele o fez, como disciplina do Senhor, que ele se lembrasse da sua misericórdia. Se lembrasse da sua misericórdia. O profeta sabe que se Deus, meus irmãos, exercer a sua ira sobre nós, nós seremos consumidos. E como diz o profeta Jeremias, é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Por isso ele fala para o Senhor: Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Certamente aqui, não só não que Deus precisa ser lembrado disso, mas o que ele está dizendo é que Deus também é misericordioso e da aliança que Deus havia feito com o seu povo. O que o profeta está lembrando é disso: Senhor, o Senhor escolheu Judá, ele é o teu povo. E se você olhar, para a história, a genealogia dos reis de Judá, você vai ver que é do reino de Judá que vem o leão de Judá, que é Jesus Cristo. É da descendência de Davi que vem o Messias prometido, Então, certamente o profeta está se lembrando disso, dessa aliança que Deus fez com Judá, dessa aliança que Deus fez com Davi, que do povo de Judá, da linhagem de Davi, viria o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a palavra de Deus e a oração do profeta. Segunda coisa, meus irmãos, que nós temos logo em seguida, é que para vivermos uma vida vitoriosa, precisamos não só da palavra e de uma vida de oração, mas também para viver uma vida vitoriosa na adversidade, nós precisamos conhecer a Deus e saber o que ele fez. Abacuque aqui busca no passado as raízes para firmar a sua confiança no presente. Ou seja, uma correta compreensão de Deus e da história da redenção que o Senhor realizou pelo seu povo é que nos dá garantias de que nós podemos passar pela calamidade. Ou seja, conhecer a Deus e saber o que ele fez é fundamental para a gente viver num tempo de adversidade. Primeira coisa que ele fala é sobre a glória que Deus manifestou no passado. Veja aí, verso de número 3 ao verso de número 5. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência seguem os seus passos. Essa referência aqui a Temã e Parã se referem a dois lugares onde Deus manifestou as suas intervenções sobre o povo de Israel durante o período que eles andaram no deserto. Provavelmente aqui a região do Monte Sinai. Logo em seguida, você tem o profeta dizendo que a glória do Senhor cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele está aqui lembrando exatamente de que tanto Deus manifestou a sua glória sobre o povo de Israel. Nós precisamos lembrar que Deus
constantemente ele guiava o povo pelo deserto através de uma coluna, e muitas vezes a glória de Deus descia sobre a tenda do encontro de Moisés com Deus, quanto durante a noite. Deus também guardava o seu povo através de uma coluna de fogo, né? Tanto durante o dia quanto à noite, durante 40 anos, Deus manifestou a sua glória sobre o seu povo. E isto era o motivo do povo de Deus a se alegrar no Senhor e louvar ao Senhor pela sua manifestação gloriosa, pela sua manifestação gloriosa, né? Então, no tempo de peregrinação, durante aqueles 40 anos de deserto, num tempo de muita dificuldade, Deus manifestou a sua glória sobre o seu povo, e isto enchia o coração deles de louvor ao Senhor. Verso 4 também diz respeito a isso. Ele fala: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. Né? Tanto fazendo referência a esses atos portentosos, gloriosos de Deus na caminhada do povo no deserto, quanto também quando Deus entrega a sua lei, a sua palavra no Monte Sinai, e ali Deus revela a sua glória, a sua santidade sobre o seu povo. Então, o que traz a memória aqui ao profeta, meus irmãos, é quem Deus é. Esse Deus é um Deus glorioso. Esse Deus é um Deus soberano. Esse Deus é um Deus santo. E conhecer a Deus, a glória de Deus, a sua majestade, a sua santidade, é o que faz com que a gente possa ter um firme fundamento para atravessar um período de adversidade, um período de calamidade, como era o que estava para acontecer com o povo de Judá. Depois ele fala a respeito não só da glória de Deus, ele fala também sobre o julgamento do Senhor. Ele diz: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Então ele mostra não só a glória de Deus com o seu povo de Israel, mas também que esse Deus é um Deus que exerce juízo. Ele também é justo, né? A palavra glória aqui diz respeito a todas as manifestações do caráter de Deus, tanto a sua bondade, a sua santidade, a sua misericórdia, quanto também a sua justiça. E ele está mostrando que você pode ler o livro de Êxodo, você vai ver isso, né? Durante aquela peregrinação dos 40 anos, Deus também enviava peste sobre o povo. Não vamos nos esquecer disso. Diante da rebeldia do povo, diante da murmuração, das contendas, quando o povo se levantou contra Moisés, Deus também abriu a terra, Deus também enviava peste quando o povo duvidou da promessa do Senhor. O profeta está dizendo: o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre a natureza, ele tem a completa soberania e controle, e até mesmo sobre as pestilências, sobre as enfermidades. O Senhor também está no controle de todas as coisas, e ele usa todas essas coisas para exercer o seu juízo e o seu poder. Ele diz depois que o Senhor sacode as nações, faz tremer a terra, de que os caminhos de Deus então são eternos. E aí ele diz no verso 7, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. De novo ele lembrando do que Deus fez no passado, que exerceu o seu juízo contra os inimigos de Deus, que ninguém pode deter o Senhor, o seu poder. E aqui é interessante que a partir do verso 8,
ele vai descrever o Senhor como um grande guerreiro que cavalga, um grande guerreiro que está cavalgando para exercer o juízo e vencer, derrotar todos os inimigos. Veja o que diz aí, verso 8 em diante. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? De novo ele está lembrando, né, do que Deus fez no passado. Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o Jordão. Deus é esse guerreiro que abre todas as coisas, no sentido de que ele tem poder sobre a natureza. A própria natureza é o cenário da sua história, da sua revelação, e ele vem para, então, libertar o seu povo e julgar os ímpios. Primeiro ele fala sobre o exercício do seu juízo sobre os ímpios. Verso 9. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu vendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrente de águas, profundezas do mar. Fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Verso 14. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. É a descrição poética, né? Lembrar que isso aqui é uma canção poética, então ele usa várias figuras de linguagem. Mas o que o profeta aqui quer nos ensinar é que o Senhor é esse rei soberano sobre toda a terra. E toda a terra se curva diante da sua soberania. E ele vem como um grande guerreiro no seu cavalo, né? Nos seus cavalos, nos seus carros de vitória. Aqui certamente lembrando aqueles carros antigos daquela época que eram puxados por cavalos. E vinha então um guerreiro com a sua lança na mão, com seu escudo. Essa é a descrição aqui que o profeta faz de Deus como um grande guerreiro, como um grande conquistador, maior do que qualquer conquistador, né? Certamente o contexto aqui favorece essa descrição do profeta Abacuque, porque ele deve estar retratando Deus como um guerreiro maior do que os carros e os cavaleiros dos caldeus, maior do que Nabucodonosor, maior do que o seu filho Belzazar, né? O Senhor é o grande guerreiro, ele sim é o grande conquistador, não são os homens, não são os imperadores humanos, né? Não são os impérios humanos governados por homens, mas é o grande Deus, ele é o guerreiro, ele é o conquistador, ele é o que exerce juízo contra todos os povos, que calca aos pés as nações, pisa sobre os inimigos, né? Pisa, liquida, destrói todos os inimigos do povo de Deus. Então, neste tempo que vivemos, meus irmãos, de calamidade e adversidade, nós temos um inimigo, né? O inimigo é o diabo, evidentemente, das nossas almas, que o Senhor Jesus também, com seus pés, esmagou, né? A Bíblia diz que ele esmagou a cabeça de Satanás, ele derrotou. Paulo diz isso em Colossenses, que ele triunfou sobre ele na cruz, despojou o diabo, o nosso inimigo. Mas também nós temos o inimigo aí, que é o vírus. Nós temos que lembrar disso. Quem é que nos guarda? Não estou dizendo que não devemos tomar cuidados preventivos, enfim. Mas nós precisamos nos lembrar. Quem é que nos guarda? Quem nos guarda é o Senhor. Quem nos guarda é o Rei dos Reis. É o Senhor do universo. Ele que tem um controle sobre tudo, sobre toda a criação.
é Ele que nos guarda. E Ele que nos dá livramento, né? Por isso diz o verso 13: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Dizendo que o Senhor é esse grande guerreiro, que os inimigos não podem se esconder, por mais que sejam bem fortificadas as suas casas, mas Ele é quem salva o teu ungido. Ungido aqui é uma expressão usada no Velho Testamento, e aqui dentro do contexto se refere ao povo que Ele escolheu. O ungido aqui somos nós, é o povo de Deus. No Novo Testamento, ungido significa aqueles que têm habitação permanente do Espírito Santo de Deus, né? Aqueles que têm a unção, somos nós, que fomos ungidos, escolhidos, separados, consagrados para sermos o povo de Deus. Então, o que o profeta está dizendo é que Deus tem um cuidado muito especial para conosco. E nós temos que entender isso, meus irmãos. O Senhor é quem nos salva. O Senhor é quem nos livra do perigo. O Senhor é quem nos livra dos nossos inimigos. Depois o profeta, a partir então do verso de número 16, ele mostra a sua confiança somente então no Senhor. Após descrevê-lo como um grande guerreiro, maior do que qualquer império humano, e ele então deposita agora a sua confiança no Senhor, dizendo, verso 16: Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, é saber que o Senhor é o grande guerreiro, saber que o Senhor é o grande conquistador do seu povo, que faz com que a gente, mesmo diante de um tempo de angústia, como ele diz, que ele sabe que vai chegar esse tempo de angústia, deve esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Mas eu ouço esse Deus, ouço a palavra desse Deus, e eu, então, treme os meus lábios, meus joelhos vacilam, e em silêncio eu devo esperar. Aqui nos ensina, meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude, então, num tempo de adversidade. Você deve confiar no Senhor. Você deve ter o temor do Senhor. O temor do Senhor. Lembrar o que Jesus fala no Novo Testamento, né? Para a gente não temer os homens. Porque os homens não podem fazer nada. Agora o Senhor pode sim, disse Jesus, nos lançar nossa alma no inferno, né? Então nós devemos temer a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus. Não devemos ter medo dos homens, nem medo das circunstâncias que vamos viver. Nós devemos temer apenas o Senhor e ouvir e guardar no coração. Por isso o profeta fala: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu a sua voz. Lembra dos discípulos, né? Naquele dia da ressurreição de Jesus, que não reconheceram ele, depois quando Jesus se manifestou lá na Santa Ceia, dizendo que era ele, e os discípulos falaram: pois é, não nos ardia o coração enquanto ouvíamos a sua palavra, né? O Senhor Jesus faz arder o nosso coração, tremer as nossas pernas diante dele, saber quem ele é, a experiência que o apóstolo João teve em Apocalipse quando viu o Senhor soberano, o grande rei que andava no meio das igrejas, o candeeiro de ouro. Ele também teve essa mesma experiência, né? De ser impactado com essa revelação do Senhor Jesus, de ouvir a sua voz e ficar em silêncio, né? Ficar em silêncio, confiante no Senhor, mesmo que venha a calamidade, né? Confiar no Senhor. Não é para ficar reclamando, não é para ficar murmurando, né? É para ficar em silêncio. E aí o profeta termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Algumas lições preciosas aqui do texto para nós. Primeiro, que ele fala de uma confiança no Senhor que vai além das circunstâncias. Ele faz uma descrição da realidade, que era o que iria acontecer naquele duro período de cativeiro que estava por vir. A figueira não ia florescer, não ia ter fruto na vide, o produto da oliveira minta, quer dizer, a oliveira não ia produzir seu fruto, os campos não iam ter mantimento. E as ovelhas iriam ser arrebatadas do aprisco. Nos currais não iam ter mais gado. Então a economia seria devastada. Esse tempo é um tempo muito difícil. Um tempo que eles iriam perder tudo, iriam perder o mantimento, iriam perder a sua subsistência, não teriam como poder plantar, cuidar do seu gado. Quer dizer, seria um tempo difícil de recessão econômica. Um tempo difícil de recessão econômica, né? E precisamos lembrar que esse tempo de juízo de Deus sobre o povo de Judá foi por causa da desobediência deste povo. Se você ler lá o livro de Deuteronômio 28, depois, você vai ver que existem bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. E uma das descrições lá da maldição, da desobediência, era isso. Era Deus levantar uma nação inimiga, essa nação inimiga vir contra o seu povo e destruir a sua lavoura e roubar o seu rebanho. Então era isso que estava para acontecer. Deus estava cumprindo a palavra dele, nada mais do que isso. O povo era rebelde, como nós vimos lá no início de Abacuque 1. O povo tinha se voltado contra Deus, havia muita violência em Judá. E Deus então ia trazer esse tempo de juízo e de disciplina sobre o seu povo. E nesse período de disciplina que o profeta fala, ele mostra a sua total confiança no Senhor a despeito da situação. Porque ele diz no verso 18: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Né? Eu me alegro no Senhor. Então, independentemente da situação, nós podemos nos alegrar no Senhor. Paulo diz isso em Filipenses 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a alegria aqui não é alegria por causa do contexto, né? A alegria aqui é por causa do Senhor. Ele diz: exulto no Deus da minha salvação. Como nós cantamos aquele hino, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. E Paulo diz isso em Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Jesus tem que ser a nossa alegria, meus irmãos, e não as circunstâncias. A nossa fé tem que estar no Senhor Jesus e não nas circunstâncias. Nós não podemos ser guiados pelo que nós vemos. Nós temos que ser guiados, diz Paulo, pela fé, pelo que nós não vemos, pela palavra. De saber que o Senhor Jesus está conosco, que nós somos o seu povo, de que ele nos deu grande e poderosa salvação, de que Cristo Jesus é tudo que eu e você precisamos. Em Cristo nós temos toda a suficiência para nós. Como diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Como o Senhor também falou para Paulo no momento de sofrimento, a minha graça te basta. Nós precisamos saber que em Jesus nós temos alegria. Se a sua alegria depende das situações, se a sua fé depende das circunstâncias, quero dizer que nós precisamos reavaliar a nossa fé. Reavaliar a nossa fé. Em quem de fato nós confiamos. Em quem de fato nós temos a nossa alegria. E ele termina então dizendo o verso 19: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Primeiro é minha fortaleza, se referindo àquelas construções fortificadas. Essa mesma expressão usada no Salmo 46 também, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Então o Senhor é a nossa fortaleza, é Ele quem nos fortalece, nele nós estamos guardados, seguros, estamos bem refugiados no Senhor.
Depois, ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar alternativamente. Ele usa aí a imagem da corça, que é um animal bem gracioso naquela região, que tem muita habilidade para andar num terreno irregular. A corça consegue andar até em lugares bem altos, montanhas. E ele está dizendo exatamente isso. Ele faz os meus pés, né? A habilidade que a corça tem para andar no meio daquelas pedras e chegar até um lugar seguro, alto, ele fala isso. O Senhor me faz andar como a corça no meio de um terreno irregular, no meio de pedras, me faz andar altaneiramente. Altaneiramente, né? Quando nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, meus irmãos, nós podemos então andar em meio às adversidades, andar em meio aos obstáculos e olhar para os problemas com os olhos de Deus, com os olhos da Escritura, interpretar a realidade pela fé. Pela fé. E a fé é crer no que Deus diz na sua palavra, é crer naquilo que Deus revela de si mesmo na sua palavra, é crer no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É esta fé que nos faz andar altaneiramente, que nos faz olhar para o problema de outro ângulo, né? De outro ângulo. Uma coisa é você olhar para o problema na perspectiva humana, outra coisa é olhar para a adversidade na perspectiva de Deus. Isso faz toda a diferença. Quero terminar dizendo então que Deus ele julga e disciplina o seu povo. É isso que nós aprendemos no livro de Abacuque. Mas de que Deus está no controle da história e tudo converge para o seu propósito glorioso. Ao mesmo tempo, nós vimos neste livro que todo mal será um dia punido e julgado pelo Senhor. E que nós, como crentes, devemos viver na adversidade, na calamidade. Nós devemos viver pela fé em Cristo Jesus. Que a nossa alegria está somente no Senhor. E pela fé nós podemos enxergar, olhar e interpretar a realidade. Não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Pela Escritura. Pelo aquilo que cremos a respeito de Jesus e da sua obra salvadora por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Possamos pedir ao Amém. Senhor que venha fortalecer a nossa vida na presença dEle, nossa comunhão com Cristo Jesus a cada dia. Amém?